a importância de um bom briefing de projetos. Gente, o briefing é aquela etapa e esses dias eu tava um pouco até preocupada com essa nomenclatura, nessa coisa de tentar falar a língua do cliente. Tava numa reunião com uma cliente e ela ficou assim, é uma pessoa um pouco mais velha, ela ficou super assustada quando eu falei briefing, o olho dela abriu assim e ela ficou, meu Deus, tipo, onde é que eu tô? Aí ela perguntou, né, ainda bem que ela me perguntou, ela falou, você pode explicar melhor o que significa briefing? Aí eu fui explicar pra ela. E aí o que acontece? No fritar dos ovos ali, no meio daquela reunião, a gente acabou chamando de raio-x de projeto. E ela entendeu muito bem. Então essa é uma dica que não estava prevista para eu falar nesse vídeo, mas mapeie como você vai explicar para o seu cliente quais são as etapas de projeto. Ele precisa entender. Não adianta ele ficar boiando, porque isso não vai ser legal para você. Ele não vai se sentir seguro. Ele não vai sentir a segurança que ele precisa para poder fechar o negócio. Mas em relação ao briefing, a importância de um briefing bem feito, desse raio-x bem feito. Se alguém souber outro nome também, deixa aqui nos comentários, ajuda a gente aí a talvez mudar a forma como a gente chama essa etapa. É aquela etapa depois da assinatura do contrato que você vai entender o que o seu cliente precisa. É óbvio que isso já começou naquela primeira reunião, que você encontrou com ele te falou tudo que ele precisa, falou dos sonhos, você não ficou falando da parte técnica, você ouviu o que ele tinha pra dizer. Tudo bem, mas ali naquele momento você só ouviu, você não documentou. Pelo menos é o que a gente faz, tá? Tô te falando como é que a gente faz. Na etapa do briefing, então, a gente documenta, a gente formaliza todas as informações necessárias para a gente começar o desenvolvimento do projeto, que é programa de necessidades, a gente tem que bater o martelo, quais são os ambientes, quantos ambientes, qual a expectativa diária e mais, quais são os hábitos almejados por aquele cliente, para aquele espaço, se é uma área comercial, se é uma área residencial, o que vai acontecer naqueles espaços, quais são as suas diretrizes de projeto. Um briefing bem feito, gente, ele acaba com muitos problemas durante o projeto, durante a obra, com mudanças durante a execução. Por quê? Você vai entender o que o seu cliente quer. Não adianta você impor nada. Não adianta, na hora que a obra começa, o cliente quer ver resultado. E ele quer ver aquilo que ele sempre sonhou. Então, se você projeta alguma coisa que está fora da expectativa do cliente, não reclama depois se ele mudar o seu projeto. Tem que estar satisfeito, ele tem que estar completamente feliz com aquilo que você projetou. Se ele vai morar lá, se aquele vai ser o negócio da vida dele, se aquilo é um empreendimento, aquilo tem que estar de acordo com as expectativas dele, do sonho. Às vezes o cliente não consegue visualizar, mas quando começa ali a obra, ele vai querer mudar. Então, se você faz um briefing bem feito e apresenta esse resultado logo no estudo preliminar, e aí é um assunto para um outro vídeo, ele vai ser, não tem chances, assim, as chances são muito menores, na verdade, porque as chances elas sempre existem, vai entender a cabeça, ser humano, né, é sempre ser humano, mas a gente tem formas de você cercar isso e trazer para uma realidade mais próxima da intenção do cliente. Então, faça um briefing bem feito, pergunte para o seu cliente quanto ele tem para gastar. Não adianta você também colocar ouro se o seu cliente tem dinheiro para colocar prata. Você tem que ter esse feeling aí na hora de projetar, tá? Outra coisa, entenda os hábitos desse cliente. Senão ele vai ficar pro resto da vida te xingando. Toda vez que ele entrar no ambiente, ele pensar, poxa, isso não era pra ter sido assim. Ou então, poxa, tá quente demais aqui. Então o briefing também é o momento de você entender o entorno. Entender a orientação solar, entender como é que o entorno, ele interage com aquela edificação, com aquele objeto. Seja um ambiente de interiores, você tem que analisar como é que o sol incide sobre aquele espaço. Enfim, questões que você precisa mapear muito bem antes de entrar para a parte de projetar em si. E a gente vai disponibilizar para vocês o questionário de briefing que a gente usa hoje no nosso escritório. Esse é um questionário que ele está em PDF, você vai poder receber ele aí no seu e-mail, basta clicar no link que vai aparecer aí na descrição do vídeo, aqui embaixo, e aí você vai baixar esse documento e transformar para a sua realidade, para o seu nicho de atuação. Tá bom? E uma coisa que a gente tem em mente, a gente está providenciando, é colocar isso incorporado no nosso site, como um questionário digital, um formulário, Google Docs, não é difícil, é tranquilo de fazer, a gente só ainda não teve tempo, mas é uma ideia que você já pode colocar em prática, tá bom? Tá? Se você achou legal, compartilhe aí com seus amigos e deixe seu comentário pra gente, que é muito importante. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!